Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E a Bolsa de Valores disparou, né? Chegou nos 93 mil pontos. Mas e aí? Será que está na hora de vender? Será que está na hora de comprar mais? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o que isso quer dizer e também vou te mostrar onde que eu estou investindo, como que eu estou fazendo a diversificação dos meus investimentos, tá bom? E aproveito e peço para você se inscrever aqui no canal, são 3 vídeos por semana, ativa as notificações para você ficar ligado nisso tudo. Olha só que maluco, a Bolsa de Valores subiu tanto, a gente passando pela maior crise aí dos últimos tempos e a Bolsa indo lá para cima. Vou até mostrar aqui na tela para vocês. No dia 23 de março foi o momento de maior baixa e estava em 63.569 pontos. Se a gente for traçar, até o dia 4 de junho já teve uma alta aí de 46,30%, ou seja, uma alta extremamente relevante. Na baixa ali estava mais ou menos 65 mil pontos, agora 93 mil pontos. Lembrando que isso daí é o índice Ibovespa, né? É o índice que mede as principais ações da Bolsa de Valores. Acredito que seja em torno de 70 ações mais negociadas da Bolsa, tá? Então é um índice para a gente medir a Bolsa de Valores como um todo. E olha que loucura, né? A gente passou por esse estresse aí, 6 circuit breakers lá em março, mais ou menos, um caos total. E pensar que pouco tempo depois a Bolsa já tomaria esse respiro aí, quase mais de 40% de ganho num período tão curto, né? Então, na verdade, quem está acompanhando aqui o canal há mais tempo já sabe disso, né? Já acompanhou aquele momento que quem tinha dinheiro era para comprar mesmo, né? A gente já vem falando isso no canal. E eu fiz um vídeo aqui também muito interessante que eu mostrei como que isso sobe rápido, né? Por isso que a grande lição é que a gente tem que ficar sempre posicionado. Olha só, foi no dia 4 de abril, eu fiz um vídeo mostrando que nos últimos 10 anos da Bolsa de Valores, poucos dias fizeram toda a diferença no ganho. Depois você passa lá para assistir esse vídeo também, mas a lição é: nunca tente acertar o ponto mais alto ou o ponto mais baixo para investir. A gente tem que estar sempre posicionado na Bolsa de Valores, naqueles ativos que a gente acredita, porque a volta pode ser muito rápida, né? Teve muita gente que quando a Bolsa chegou ali nos 60 mil, 70 mil pontos mais ou menos, falou assim, não, vou esperar, quando chegar em 50 mil pontos, aí eu vou investir, né? Imaginando um caos total. E se você esperou, né, você perdeu toda essa alta, porque, poxa, de 60 mil pontos agora para 90, foi mais de 40% de ganho. Isso na média, né? Se você acertou aquelas empresas, aquelas ações melhores, você teve mais ganho. Então, essa aqui já é uma primeira lição. A gente tem que estar sempre posicionado naquelas empresas que a gente acredita. Simplesmente porque quando volta, quando tem uma alta, aí volta muito rápido, né? Então, todos os dias que teve circuit breaker lá, eu comprei, fiz compras, né? Venho aportando regularmente, né, durante todo esse tempo. E, na verdade, o investidor pessoa física brasileiro investiu bastante, né? Tanto que saiu um dado aqui da B3. Olha só que interessante, são mais de 2 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores. Ou seja, o brasileiro pessoa física foi às compras nesse momento de baixa. Então, isso é muito positivo, né? E quem saiu, na verdade, a maioria foram os estrangeiros, né? O investidor estrangeiro hoje não está no Brasil, né? O Brasil está muito arriscado para esses investidores internacionais, esses grandes fundos, porque eles têm outras opções melhores, né? Primeiro, na crise, eles correm para o dólar, né? Para os ativos mais seguros, para os Estados Unidos, né? Agora, com um pouco menos de risco, né? Que o mundo, digamos assim, está se abrindo novamente ao risco, tem outros países emergentes que estão mais organizados que o Brasil, né? Quando o gringo olha lá de fora, ele fala assim, pô, esse Brasil tá uma bagunça, né? Crise política, crise econômica, não vou investir agora nesse momento. Mas e aí, será que vale a pena investir na bolsa agora? Será que tem que investir, comprar mais ou vender, né? Como eu disse agora há pouco, o ideal é sempre você estar posicionado, né? Ter aquelas ações das empresas que você acredita. O que muda nesse momento? É o quanto do seu patrimônio vai para a bolsa ou não. Então é essa alocação dos ativos. Eu vou até mostrar aqui na tela do meu computador daqui a pouco como que está a minha diversificação de carteira agora, né? Mas alguns dias atrás, no mês passado, na verdade, eu fiz um outro vídeo que eu expliquei melhores detalhes, como por exemplo, como que eu estava posicionado em 2019 e como que eu vim para 2020, né? 2019, eu estava acreditando muito mais na Bolsa de Valores, que realmente foi o que aconteceu, né? Mas a partir do momento que eu estava colocando muito dinheiro em ações, foi o momento que eu falei assim, poxa, eu preciso ter dólar também para ter uma proteção de carteira, tá? Então, para explicar aqui mais ou menos como que é essa teoria para vocês, é o seguinte. Primeiro, você define qual que é o seu perfil de investidor. O que eu costumo falar? O perfil conservador, aquela pessoa que não quer se arriscar muito, coloca 15% na renda variável e o resto na renda fixa. Quem é moderado, 30% na renda variável e quem é arrojado, 45% na renda variável, tá? Eu tenho um perfil
mais moderado, tá? Para mim, a alocação ideal seria ter mais ou menos uns 30% ali em renda variável, né? Óbvio que dependendo do cenário isso vai mudar, tanto que eu falei em 2019 estava com quase 50% em renda variável, né? Em ações, em fundos imobiliários, etc. E aí eu comecei a comprar muito dólar, que eu falei muito nesse vídeo aqui de cima. Só que o que acontece? Também nesse vídeo eu falei que eu ia vender toda a minha posição em dólar, praticamente toda, na verdade, porque eu já não achava mais que fazia tanto sentido assim ter uma posição tão grande em dólar. O que aconteceu? Como o dólar foi valorizando muito, e as ações foram caindo nesse começo de 2020, meu patrimônio em dólar aumentou muito. Eu tinha quase 15% do meu patrimônio em dólar. Então, mês passado eu vendi quase tudo, fiquei mais ou menos com 5% de dólar só. E aí eu fiz o rebalanceamento da carteira. Comprei outras ações, comprei bastante fundo imobiliário, deixei uma outra parte em renda fixa. Então, assim, eu acho que nesse momento não é um momento ideal para comprar dólar, né? Dólar em espécie, digamos assim, né? Ou fundos de investimento em dólar, por exemplo, né? Que é o que eu mais gosto de aplicar meu dinheiro. Porque o que acontece? O dólar chegou a mais ou menos ali uns 5,8, né? Agora está na casa dos 5. Quando eu olhei isso no mês passado, eu falei, qual a chance do dólar chegar a 6, 7? Eu não sei, né? Mas a probabilidade era menor do que cair, né? Então, o dólar serve como uma proteção de carteira. Então, na minha opinião, nesse momento, tem que ter uma pequena parcela em dólar, tá? Então, quanto mais ações você tiver, mais dólar você tem na carteira, quanto menos ações, menos dólar. Então, na minha carteira hoje, tenho mais ou menos uns 5% em dólar. Vou mostrar mais para vocês. Então, tá assim, ó, na verdade, o dólar na minha carteira hoje está representando 4,4, né? A renda fixa está com mais ou menos 55%, né? Até o pessoal, quando eu fiz o outro vídeo, pediu para explicar um pouquinho mais o que eu tenho em renda fixa, né? Então, dentro da própria renda fixa, eu faço minha diversificação. Então, tenho bastante coisa correlacionada com a inflação, né? Então, Tesouro IPCA para vários prazos, para me proteger da inflação. Tenho tesouro pré-fixado também, que eu comprei acho que mais ou menos uns 7% ao ano, né? Então já é um dinheiro garantido ali. Tenho bastante CDBs também, algumas coisas atreladas ao CDI, então a taxa Selic, que são bem seguros. Tem uma parte aqui, ó, 16,3 em reserva de emergência, que tem um liquidez diária. E aí a gente vem então para a parte da renda variável. Ó. Nesse momento, eu estou com 10,7% de fundos imobiliários. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que minha participação em fundos imobiliários agora do meu patrimônio cresceu bastante. Estava mais ou menos em 8%, até porque eles tinham caído, mas eu achei que no mês passado eu comprei muito fundo imobiliário, tá? E ainda acho que nesse momento está interessante continuar comprando fundo imobiliário. Por quê? Patrimônio, né? Esse patrimônio ele vai se preservar. Então, ao longo dos próximos meses, provavelmente vai ter um pouco de inadimplência, algum ou outro inquilino que vai deixar de pagar aquele aluguel mensal que se transforma em dividendo, mas não tem problema, você está comprando um patrimônio que vai durar muitos e muitos anos. Eu não compro um fundo imobiliário para pensar em curto prazo, de jeito nenhum. Acho que eu vou ficar com esses fundos aí pelo menos 10 anos ou então a vida inteira, né? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês agora uma informação bem legal, um gráfico. Vou usar como exemplo o BCFF11, que é um fundo de fundos. Então, ele é como se fosse uma boa média dos fundos imobiliários para a gente fazer uma análise interessante. Se a gente for pegar o pico aqui dos valores dos fundos imobiliários, foi mais ou menos lá em janeiro, né? Então vamos combinar, né? Esse preço realmente estava muito alto. Teve um boom dos fundos imobiliários, muita gente comprou, o preço de tudo subiu. Então, na verdade, esse preço aqui de janeiro, acho muito difícil voltar, né? Tão cedo, né? Só se a gente tiver melhoras da economia, de repente, ano que vem, daqui a 2 anos. Era um preço muito alto. Mas também, esse preço que chegou aqui em 23 de março, era muito baixo, né? Não fazia sentido. O patrimônio, ele continua valendo. Mas naquela época, era uma preocupação muito grande, né? O mercado ele trabalha com expectativas. Então o que a gente via era a Europa muito mal, a Itália, a Espanha, a China também estava complicada. A China já estava voltando, né? Mas a gente via um mundo ocidental, aqui o mundo oriental já estava se resolvendo com a questão do Covid-19, né? Mas o mundo oriental estava em caos. Itália, Espanha, depois foi para os Estados Unidos. Então a gente não via uma perspectiva de saída. Hoje, óbvio que ainda tem seríssimos problemas, né? O Brasil hoje é o epicentro, né, da questão do coronavírus. Mas o mercado ele já começa a vislumbrar o ano que vem. Na verdade, o mercado ele já está pensando em 2021. Essa é a grande realidade, né? Ele já está imaginando que, assim como os países europeus, uma hora a crise no Brasil, a crise de saúde, vai se resolver. Aí a nossa vida vai voltar um pouco mais para o normal. Já tem uma flexibilização de alguns shoppings, comércios em várias cidades do país se movimentando de novo. Então o mercado ele já está achando que essa questão já está resolvida, digamos assim, porque ele precifica o futuro. Mas olha só, né? Então desde esse dia, do dia 23 de março até agora, em junho,
esse fundo imobiliário aqui, e a maioria dos fundos teve uma alta aí de quase 30%, 39%, que é o caso desse exemplo aqui. Mas o que eu quero ressaltar é que, por exemplo, esses valores que estavam aqui em fevereiro, esses valores de janeiro eram muito altos. Esses de fevereiro aqui eram mais plausíveis, né? Então, os valores de março realmente estavam fora da realidade. Então, nesse momento, a gente está quase chegando naqueles valores mais plausíveis ali que estavam em fevereiro. Então, por exemplo, nesse caso desse fundo aqui, mais ou menos uns R$ 100, agora está R$ 89. Então, está muito mais próximo da realidade de uma certa normalização. Então, comprei bastante fundo imobiliário, principalmente mês passado, que o valor estava mais barato do que está agora, mas eu ainda acho que está com preço que faz sentido, tá? Principalmente porque um fundo imobiliário você não pensa no curto prazo. Ok, mas e as ações então, Ibovespa? Bom, na minha carteira agora está representando 13%. Quem assistiu o vídeo anterior viu que na época estava sendo mais ou menos uns 10%, ou seja, valorizou muito, então proporcionalmente no meu patrimônio está valendo mais, né? Então isso aí é uma ótima notícia. Como eu disse antes aqui no vídeo, tem que se estar posicionado, tá? Venho comprando ações também, periodicamente, todo mês compro alguma coisa, né? Mas eu também vendi, né? Esses últimos dias agora eu acabei vendendo um pouco, né? Algumas ações que eu tenho para não tanto longo prazo assim, né? Eu até tenho um outro vídeo que eu expliquei aqui em cima como que eu divido a minha carteira só de ações, né? Mas basicamente seriam minhas ações ali para ser sócio, né? Umas blue chips, que eu ficaria pelo menos uns 2 anos com ela em carteira. As ações de dividendos, que aí é para ficar mais de 10 anos, né? As ações de dividendos são aquelas de energia elétrica, telecomunicações, bancos e seguradoras, por exemplo. E as outras que são as small caps, que essas aí eu já tenho um pensamento mais de médio prazo. Quando eu compro uma empresa de small cap, que eu vejo que tem potencial para crescer, quando ela tem um certo salto ali na bolsa, eu realizo esse lucro. Então eu fiz isso esses dias. Eu acho que esse patamar aí de 93 mil pontos da bolsa já é bem interessante, tá bom? Então, assim como os fundos imobiliários, lá em janeiro, o Ibovespa marcava ali muito alto, né? Mais ou menos uns 120 mil pontos. E agora ele está mais ou menos nesses 93. Não está nem no 60 e nem no 120. Está no meio de campo ali, uns 95. Então, acho que fez sentido realizar algum lucro de algumas coisas, mas pontualmente dá para comprar uma ou outra coisa dentro da sua estratégia, tá? Se a gente olhar apenas o Ibovespa é uma grande média, né, das ações negociadas. Então, na verdade, tem muito peso ali, ações de bancos, ações de commodities. Então, na verdade, as commodities até é bom, né? Porque se o mundo se recuperar mais rápido, a China, a Europa, que já está saindo da crise sanitária, vai comprar muita coisa aqui do Brasil. O Brasil exporta muito, né, das commodities. Mas eu acho que você selecionando uma ou outra ação faria muito mais sentido. Mas o que eu acho é que o Ibovespa ele já está precificando muita coisa, né? Então ele já está precificando uma melhora da questão sanitária, da nossa crise de saúde, já está precificando aí uma queda de pelo menos uns 6% no PIB, tá? Então, que seria a nossa crise econômica, e não está precificando nenhuma crise política, não. Eu acho que esse preço aqui já está pensando uma certa estabilidade na área política que tem altas e baixas aí, né? Então, assim, o que acontece? Qualquer notícia ruim, qualquer um desses três pilares, pode fazer cair de novo. Tá? Se tudo se normalizar, ficar mais tranquilo, a gente pode voltar para os 120 mil pontos aí, até porque o mercado precifica, né? Ele antecipa e precifica, de repente, um preço que ele acha que vai estar ano que vem. Tá? Mas eu não acreditaria na volta dos 120 mil pontos aí num curto prazo. Eu acho que a gente ainda tem muita crise para resolver aqui no Brasil. Porém, como eu disse antes, acho que não dá para não ficar posicionado. Tá? Então, dentro de uma diversificação de carteira, uma parte do seu dinheiro bem protegido, uma outra parte buscando uma rentabilidade melhor ou buscando um dividendo, acho que faz sentido, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal e deixe sempre os seus comentários. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao canal Lucro FC.